A parábola do semeador. A palavra parábola vem do grego parabolê, que significa comparação ou colocação lado a lado. Uma parábola é uma história curta e simples, usada para ilustrar uma lição moral ou espiritual. Jesus frequentemente usava parábolas durante seus ensinamentos para comunicar verdades profundas de uma forma acessível e memorável. Jesus queria, através das parábolas, revelar verdades espirituais de forma que aqueles com o coração disposto pudessem entender, enquanto aqueles que eram teimosos ou de coração endurecido muitas vezes não compreendiam o significado mais profundo da parábola. A parábola do semeador, relatado pelo evangelista Mateus, no capítulo 13, nos versos de 1 a 9, nos diz o seguinte: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundo a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nos versos 10 a 23, Jesus vem explicar a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus e oferece profundas lições sobre a recepção da palavra de Deus nos corações humanos. Nela, encontramos 4 tipos de solo. O primeiro tipo, à beira do caminho. Representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem. O inimigo rapidamente rouba esta semente, antes que ela possa criar raízes. Isso ilustra os corações endurecidos, onde a verdade bíblica não penetra. O segundo solo é o solo rochoso. Aqui a semente é recebida com alegria, mas não tem raiz profunda. Quando surgem dificuldades ou perseguições, a fé rapidamente desaparece. Este solo simboliza aqueles que têm um compromisso superficial com Deus. O terceiro, entre espinhos. Neste solo, a palavra é sufocada pelas preocupações da vida e pela sedução das riquezas. Apesar de um início promissor, o crescimento espiritual é comprometido. Isso representa corações divididos entre Deus e o mundo. E o quarto e último solo, a boa terra. Finalmente, a semente que cai em boa terra produz uma colheita abundante. Este solo representa aqueles que ouvem a palavra, a compreendem
e permitem que ela transforme as suas vidas. Jesus, com essa parábola do semeador, nos ensina as seguintes lições espirituais. A primeira lição: a importância do coração. A parábola enfatiza que a frutificação da palavra de Deus depende da condição do coração que a recebe. O mesmo evangelho é pregado a todos, mas a resposta varia de acordo com a preparação interna. A segunda lição: desafios espirituais. A parábola nos alerta sobre os obstáculos que impedem o crescimento espiritual, como a dureza do coração, a superficialidade da fé e as distrações do mundo. Cada um de nós deve avaliar onde se encontra nesta metáfora dos solos, fazendo a seguinte pergunta: que tipo de terreno eu sou? A terceira lição: o chamado à fertilidade espiritual. Jesus nos chama a ser a boa terra, permitindo que a palavra crie raízes profundas e produza frutos. Isso envolve não apenas ouvir a palavra, mas viver de acordo com ela, permitindo que transforme todas as áreas de nossa vida. Então, a parábola do semeador é um convite a uma reflexão profunda, fazendo as seguintes perguntas: que tipo de solo é o nosso coração? Estamos permitindo que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas? A mensagem de Jesus é bem clara. Apenas aqueles que recebem a palavra com coração sincero, tendo disposição de experimentar a verdadeira transformação que ela produz, produzirão frutos para o reino de Deus. Pense nisso.